Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, capítulos 32 a 34. No capítulo 32, 2,5 tribos das 12, as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Olharam, diz ali o verso número 1 do capítulo 32, olharam para a região de Gileade, de Jazer, e perceberam que era uma região perfeita para gado. Eles tinham muito gado, e então eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, essa terra para nós é muito boa e a gente quer ficar aqui e não passar o Jordão e adentrar a terra prometida, a terra de Canaã que Deus nos prometeu. A gente quer ficar aqui, somos 2,5 tribos. Eles explicaram qual era o motivo e então eles pediram para Moisés para ficar nessa região, na parte leste do Rio Jordão, na Transjordânia. E aí Moisés olhou para tudo aquilo: como assim? Israel, nós conquistamos essas terras agora recentemente, conquistamos esses povos, e vocês viram que ela é boa, e vocês querem permanecer aqui, não querem ir para a terra prometida? E aí eles disseram: olha, a gente vai construir aqui currais, a gente vai aqui estabelecer os nossos filhos e esposas, as nossas famílias, mas todos os homens acima de 20 anos vão pegar na espada e vão junto com Israel ajudar a conquistar então a terra prometida. Aí Moisés olhou para eles e disse: então tá bom, se for assim, se vocês forem junto e guerrearem pelo povo de Israel, tudo bem, vocês podem voltar e então permanecer nessas terras. Olha que interessante, o que me chama a atenção nisso? Essas 2,5 tribos, Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, olhem para tudo aquilo, elas veem as terras, ficam satisfeitos com o que vem até um benefício próprio, que é muita terra para o gado, e então eles trocam aquilo que Deus havia prometido por aquilo que eles escolheram. Olha que coisa importante a gente parar para perceber isso. Será que é possível isso acontecer no nosso dia a dia? A gente troca aquilo que Deus tem preparado para aquilo então que por benefício próprio a gente olhou e viu: puxa, eu gostei disso daqui. Eu quero dizer algo para você. Você sabe que depois que eles conquistaram a terra de Canaã e regressaram então para a Transjordânia, para essa parte leste do Rio Jordão, para ficar com seus familiares, suas mulheres e filhos que tinham permanecido? Você sabe que eles construíram um altar, está em Josué capítulo número 22, eles constroem um altar e aquilo dá um problema, uma confusão entre toda a nação de Israel. Como se eles estivessem deixando Deus vivo, porque eles construíram um altar então na região onde eles estavam. Depois eles tiveram que explicar o que aconteceu, está lá em Josué capítulo 22, depois com interesse você corre lá. Mas olha que coisa interessante, eles deixam aquilo que Deus estabeleceu e preparou para eles, para algo que de alguma forma eles viram que era algum benefício. Não faça isso. Mesmo que você ver algo que te chama a atenção, ele traz algum benefício, não abra mão do que Deus te prometeu e escolheu para você por aquilo que você viu e gostou. Em nome de Jesus, não faça isso. E então, ali no verso número 22 e 23, uma coisa muito interessante, Moisés então disse: então tá bom, sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor de Israel. E essa terra será a vossa propriedade diante do Senhor. Então tá bom, se vocês forem lutar, vocês podem voltar e permanecer nessa terra. Mas olha o que Moisés disse no verso 23. Mas, se não fizerdes isso, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos atingirá. Olha que interessante, e geralmente quem peca não tem noção disso. Geralmente quem comete coisas equivocadas, delitos, situações perigosas, quem peca não tem noção disso, que o seu próprio pecado o atingirá. E eu quero dizer isso a você: cuidado com os seus pecados, cuidado com o que você pratica, cuidado quando você peca contra Deus. Saiba, estáis certos que o vosso pecado vos atingirá. Tome cuidado com relação a isso. Ainda no final do capítulo número 32, vai falar que eles foram então edificando cidades, se fortalecendo, e nessa parte que essas 2,5 tribos permaneceram, eles trocaram e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. Capítulo 33 vai falar sobre a jornada do povo de Israel, então desde o Egito, quando eles saíram do Egito até Moabe. No final do capítulo 33 vai falar sobre os habitantes da terra que eles estão conquistando. Essa terra de Canaã, eles estão então para entrar nessa terra, então vai falar sobre como são esses habitantes dessa terra. No versículo número 51 vai falar uma coisa interessante. Fala aos israelitas:
quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis da vossa frente todos os habitantes da terra e destruireis todas as suas pedras esculpidas. Então, o que Deus está estabelecendo aqui no verso número 50 ao 56, no final do capítulo 33? Que todos os moradores de Canaã, dessa terra que Deus prometeu, eles deveriam ser aniquilados. Eles deveriam ser destruídos. O juízo de Deus estava acontecendo agora. E olha que coisa interessante, esse juízo de Deus estava vindo sobre os cananeus, sobre os moradores da terra prometida, da terra de Canaã. Por quê? Porque o pecado deles havia chegado à maturidade. Porque a perversidade deles havia chegado então à maturidade. Se você reparar Levítico capítulo número 18, verso número 24, você vai saber como eles viviam. Havia relações sexuais de homens com homens, havia perversidade, eles ofereciam e queimavam seus filhos vivos em fogueiras, oferecendo a Moloque. Eles não respeitavam o período de menstruação das mulheres. Havia muita coisa que está lá retratada em Levítico capítulo número 18, que vai mostrar um pouquinho também Romanos capítulo número 1, verso 17 e 32, vai mostrar muito como era a forma de pensar desse povo perverso. Então quando Deus diga, olha, destrua então todo esse povo, todos, homem, mulher e criança, é porque já era um juízo de Deus por causa da perversidade deles, como diz lá em Gênesis capítulo número 15, versos 15 e 16, onde Deus ainda daria um pouco de tempo para que eles se arrependessem, mas a maturidade do pecado e da perversidade deles chegaria, aconteceria. Outra coisa muito importante, porque Deus queria eliminar esse povo, para que esse povo não tentasse o próprio povo judeu, né, que veio de Judá, de Israel, não tentasse com idolatria. Você sabe que esse foi um dos erros da nação de Israel. E uma outra coisa importante, porque para essa terra que Deus prometeu a Israel, teria que sair esse povo para que então Israel ocupasse. Último capítulo 34, os limites da terra de Canaã. Vai falar então sobre essa terra vasta e enorme que Deus havia estabelecido então para Israel. Olha que coisa interessante, nesse capítulo 34 vai falar sobre conquista dessa terra, não deixe nenhum espaço aberto, derrote os inimigos, não abra mão de tudo aquilo que Deus tem preparado. É isso basicamente que diz o capítulo 34, e no final do 34 vai falar que quem vai fazer a divisão dessas terras? Diz ali o verso 17. E esses são os nomes, os homens que farão a partilha da terra como propriedade. E então quem vai fazer a partilha? 10 homens que Deus escolhe como príncipes de Israel, das tribos, mas 2 homens agora que lideram a nação de Israel. Eleazar, que é o líder espiritual, e Josué, que é o líder civil. É esses homens que vai fazer a separação de tudo aquilo que vai ser conquistado. Mas preste atenção numa coisa interessante. Capítulo 37 vai falar que essa terra é muito vasta, é muito grande e muito boa. E vai chamar a atenção para que se conquiste essas terras e não deixe nenhum espaço vago e nenhum povo que não seja de Israel habitando ali. Por que isso é tão interessante? Você sabe que parte dessa terra de Canaã não foi conquistada. Você sabe que parte eles deixaram como foco de povos ali e esses povos acabaram contaminando Israel. Você sabe que de alguma forma eles foram conquistando, chegou uma hora que eles montaram cidades, casas e acabaram não indo até o fim de tudo aquilo que Deus havia dado. A história vai falar sobre isso, o Antigo Testamento vai falar sobre isso. Mas talvez você pergunte como é possível eles não conquistarem tudo que Deus deu. Tudo aquilo que Deus prometeu. Talvez seja. Talvez se a gente olhar para nós, a gente vai perceber que Deus tem tantas riquezas para nós em Cristo Jesus. E eu te pergunto, você já conquistou tudo? A Bíblia diz que há tesouros espirituais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos heranças em Jesus tão poderosas e maravilhosas. E eu te pergunto, você já conquistou tudo? Se não conquistou, o que está te impedindo de conquistar essa herança, essas promessas, esse tesouro de Deus sobre nós através de Jesus Cristo? O que te impede? O que resiste dentro de você? Eu quero te dizer, não resista. Eu quero te dizer, se aproprie de tudo aquilo que Deus conquistou por nós na cruz, através de Jesus Cristo, que trouxe para nós através da sua ressurreição e que trouxe para nós, estando ainda à destra de Deus e que em breve voltará. Conquiste tudo o que Jesus Cristo conquistou para você. Deus te abençoe.